Ok, pessoal, bem-vindos à nossa aula de história da disciplina de Sistemas Autônomos Inteligentes. Essa é uma explicação ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, PGCA, e ela também é uma disciplina que é optativa para os cursos de graduação em Engenharia de Computação e que Engenharia Eletrônica não seja optativa, ou seja, não sei como é que está cadastrado lá, optativa. Então, tá bom. Sou o professor João Fabro e estamos aqui em outubro de 2023, acabei de retornar do evento de robótica, né? Falar um pouquinho para vocês sobre o que são sistemas autônomos inteligentes e o que a gente vai ver nessa disciplina, né? Então, a disciplina é CAIA 005, do PGCA, terceira fase de 2023. Trouxe aqui alguns, né, elementos aí para nos inspirar, né, trazer à memória algo que a gente já viu, né? Então, notadamente, tem esse aqui, que é o iRobot, que é o robô aspirador, né? Que é o primeiro sucesso comercial na área de robótica de serviços, que é uma robótica que está na casa das pessoas. Temos o C3PO, temos esse aqui que é o do Eu Robô, temos esse robô que chama Nau, que é um robôzinho de 40 centímetros, que joga futebol, entre outras coisas. Temos aqui esse Idol, que é um cão robô, né, feito para ser um pet, que já saiu de linha, mas, né, lançado pela Sony. Esse cara aqui é um robô que serve para cortar grama, né? A mesma ideia desse iRobot, é um ambiente outdoor, altos planos, né? Temos aqui nossa equipe de futebol de robôs da UTFPR, né? Que vai ser revivida agora para o próximo ano. A gente parou de trabalhar nessa categoria, porque todos os robôs quebraram, e agora a gente vai construir robôs novos, né? E temos até aqui um modelo 3D de um robô que está sendo utilizado aí nas oficinas, né, com uma base móvel. A gente vai fazer uma versão nova dele também, agora para o próximo. Esse cara aqui é chamado Turtlebot. Ele é basicamente uma base, né, robótica de aspirador de pó, sim, ó, um espaço de aspiração. Nesse lugar do motor de aspiração e lata de lixo, a gente deixa um espacinho e põe lá uma unidade de processamento, usualmente um SquarePie. O SquarePie é uma bateria, aí põe aqui esses negocinhos em cima dele, que nessa versão aqui, tinha um sensor Kinect, né? Agora já tem umas versões mais novas desse Turtlebot, mas ele é um robô aí que é utilizado muito em desenvolvimento aí, inteligência artificial e robótica. Deixa eu ver aqui. Como é que eu posso para permitir a entrada de alguém? A versão... Não. Matheus. Opa, Matheus. Tudo bom? Tá nos ouvindo? Tudo. Eu entrei no link que você tinha passado na semana passada, só que não estava disponível. Ah, tá. Não, é que eu abri outro aqui. Aquele da semana passada ele expirou. Eu tenho que abrir um link Beleza. fixo. Mas eu te mandei um e-mail, você viu? Não? Agora eu vi o e-mail ali, por isso que entrei agora. Então tá bom. Seja bem-vindo. Obrigado aí. Tá Obrigado. conseguindo acompanhar? O que está aqui na minha tela de projeção é a mesma coisa que eu estou colocando ali na apresentação principal aqui do Meet. Beleza, acompanho sim. Gravando, tá? E vamos tocando. Se tiver qualquer dúvida, pode falar que eu estou te ouvindo. Seja bem-vindo. Beleza, O Everson está em trânsito, daqui a pouco ele vai chegar presencialmente aqui na sala CB204. Beleza? Tá me vendo aí? Então, estava só dando um toque introdutório aqui à disciplina. Vamos falar agora sobre o que a gente vai ver nessa disciplina durante esse nossa fase. Isso aí. A disciplina ela é baseada em materiais que eu construí, com apoio do professor André Schneider de Oliveira, e também baseada em materiais dos professores aqui, do Ricardo Cardoso da Unicamp, o professor Brian McNamee do Instituto de Tecnologia de Dublin, e o professor Roland Sigwart, que é autor desse livro, Introduction to Autonomous Mobile Robots, um livro clássico, é bem interessante, que fala de vários temas que a gente vai abordar nessa disciplina. Né? Bem, o que a gente vai ver nessa disciplina, então? A ideia da disciplina é a gente explorar o conceito de autonomia, né, dentro dos sistemas computacionais, notadamente sistemas robóticos. Mas pode ser aplicado esse conceito a qualquer sistema, a qualquer agente, no sentido que a gente viu lá nos sistemas inteligentes, né?
Lembra aí? Matheus, Everson. O agente é aquele elemento que interage com o mundo. Ele pode ser um agente de software que interage com o mundo através de comunicação com outros softwares, através de redes de computadores, através de interfaces com humanos, né? E pode ser também um agente que tenha hardware. Então, a gente chama notadamente aí de robô, robô móvel, robô manipulador, né? Então, o agente autônomo ele tem que ter a capacidade de tomada de decisão, né? Então, a diferença entre autonomia e inteligência é uma diferença sutil, né? Mas, basicamente, o agente autônomo é aquele que não depende de um controle contínuo e constante de algum outro ser inteligente. Ele tem a sua capacidade de tomada de decisão, então ele pode operar no mundo, né, através da sua própria iniciativa. Não necessariamente ele precisa ser ativo ou reativo, né, mas a característica é que ele não é telecomandado. Ele tem algum nível de capacidade de tomada de decisão própria. Ok? Então, os conceitos de autonomia e inteligência, eles são correlacionados, mas não são iguais. Inteligência já discutiu em disciplinas de inteligência artificial, disciplinas inteligentes, né? É um conceito difícil de definir, dependendo de qual ponto de vista você vai ter um conceito diferente, né? Desde que, por exemplo, um rato que sai do labirinto e acha comida é um exemplo de inteligência, né? Um robô que sai do labirinto é um robô inteligente, né? Então, essa discussão a gente não vai entrar nela, né? O que eu queria é falar sobre a questão da autonomia, né? Que depende de ter ou não ter inteligência, se um sistema consegue tomar decisões próprias, ele é considerado um sistema autônomo, né? E a gente vai ver nessa disciplina algumas abordagens para desenvolver sistemas autônomos, né? Existem algumas abordagens bem simples, como, por exemplo, a parte de controle, né? Só da engenharia, que leva controle P&D, controle fuzzy. São regras e tomada de decisão que o sistema deve permanecer lá dentro de um determinado set point, né? E o sistema que consegue permanecer dentro desse set point, de forma, né, tomando as ações necessárias a cada momento, é o primeiro exemplo nosso de um sistema que é autônomo, né? Um exemplo, um contra-exemplo, né, para fazer o paralelo, daqueles dronezinhos de voo, né, quadricóptero, hexacóptero, que é controlado por controle remoto. Por mais que ele seja, né, um sistema interessante, né, robótico, ele é totalmente telecomandado, então ele não tem nenhuma autonomia, né? Se o humano que está comandando, né, fizer qualquer coisa errada, ou se o link de comunicação cair, né, o sistema para de funcionar. E daí começa a sutileza, né? Um sistema desse de drone, que tem pouso automático quando cai o link de comunicação, é um sistema autônomo? O que você acha? Não? Alguém na internet tem uma opinião? Eu acho que não. Everson acha que não. Matheus, o que você acha? Sim. Daniel, seja bem-vindo. Bom que você veio. Pegou a discussão aqui? Está com o microfone? Alô, Daniel? Não tiver com o microfone, põe no chat dizendo, professor, não estou com o microfone. Está nos acompanhando, Daniel? O Daniel não responde. Deixa eu falar mais um pouquinho aqui sobre isso. Só, respondendo a minha própria pergunta, autonomia não é uma coisa que seja binária, sim ou não, né? Então, eu diria, um sistema que consegue pousar, detectar que está perda de comunicação e pousar autonomamente, aí tem a palavra, autonomamente. Ele consegue pousar sozinho. Por mais que seja uma autonomia muito simplificada, simplesmente ele pega a conexão GPS e vai descendo até bater no chão. Já é um nível de autonomia, né? Então, a autonomia ela pode ser uma coisa muito simples, né? E pode ir crescendo de complexidade, e lá na competição que a gente foi, era uma competição, né, que esses drones tinham que operar totalmente autônomos. Então, era proibido ter controle remoto, qualquer proximidade do mundo, né? Ele tinha que decolar sozinho, realizar suas tarefas sozinho e pousar sozinho. Opa! Daniel.
mandou uma mensagem aqui, dizendo que estava com problema de conexão e caiu. Tem que editar esse vídeo aí. Ok, acho que ele foi tentar achar o microfone. Ok, pessoal? Então, autonomia, né, dentro da nossa disciplina, é a capacidade de tomar decisão sozinho, por mais simples que seja. Né? A gente vai começar a pesquisar autonomias bem simples, do tipo um robô que, ao sensoriar obstáculos, desvia desse obstáculo. Né? O nosso querido aspirador robótico lá, por mais que eles, né, a maioria dos robôs que tem na casa das pessoas, eles têm um algoritmo de autonomia bem simples, que é ele para frente, tem que encontrar obstáculo, daí 20, 45 graus. Agora, repito, esse é o nível de autonomia. Né? Entretanto, os que estão sendo lançados mais recentemente, eles já têm um nível maior. Ele já consegue mapear o ambiente, ele já consegue retornar, de alguma forma, para a base de carga. Né? Então, ele está aumentando o nível de autonomia. Né? E a gente vai aqui na disciplina ver como que a gente aplica técnicas de inteligência artificial para construir esses agentes autônomos, sejam eles robóticos ou não. Né? Mas principalmente focado nesses agentes robóticos, porque daí que fica legal, né? Você vê um robô navegando, um robô interagindo por voz, um robô realizando tarefas no ambiente físico, né? É que você vê o interesse da autonomia dentro do desenvolvimento da robótica e da inteligência artificial. Um outro exemplo bem interessante é do robô que está em Marte, né? Aqueles sondas que foram para Marte. É impossível você fazer telecomandos porque o sinal para chegar lá e voltar é 40 minutos, dependendo das órbitas. Não é mesmo? Não é um sinal indo à velocidade da luz e voltando. Não tem como ficar com um joystick aqui, mandando comando, você espera 40 minutos para ele andar 1 centímetro, né? Daí vê se não bateu em nada e repete. Então, os sistemas são feitos semi-autônomos, no sentido de que os comandos que são enviados lá para o robô de Marte são: tem que dar 1 metro para frente. Né? E daí, a hora que chega lá o comando, ele tenta, tem obstáculos, ver se ele consegue ultrapassar o obstáculo ou não, né? Se ele não consegue, ele, né, autonomamente toma uma decisão de dar uma resinha e tentar desviar aquele obstáculo, né? E daí, né, vai dando feedback e a pessoa vai, conseguiu andar 1 metro, agora veja, né, o próximo obstáculo, lê os sensores, né? Então, existe uma autonomia parcial. Então, entre a zero de autonomia, que é o totalmente telecomandado, e o totalmente autônomo, em que o humano não interfere em nada, né, existe uma grande gama. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa gama na disciplina. Tentar aí ver até onde a gente consegue chegar no projeto e desenvolvimento desses sistemas que têm cada vez maiores níveis de autonomia. Então, a gente vai trabalhar com algumas abordagens que eu chamei avançadas aqui, mas é sistemas inteligentes, né? Então, vai trabalhar com controle inteligente, a gente vai trabalhar com redes neurais aplicadas à autonomia, à visão, à navegação, sistemas fuzzy, para quem tiver interesse em disponibilidade, né? E a gente vai colocar, né, vamos colocar níveis de autonomia, vamos colocar num sistema robótico uma capacidade de tomada de decisão que vai crescendo, passando por autolocalização e manutenção do estado interno, coerente com o ambiente, saber onde ele está, o que ele está fazendo e o que tem à volta dele, né? Passando por planejamento e execução de tarefas. Então, quem fez sistemas inteligentes lá sabe que quando a gente fala de planejamento, a gente está falando de planning. Está falando lá de algoritmos que permitem a um sistema definir quais são os próximos passos, né? Execução é realizar esses passos e ver o que deu errado e ir corrigindo automaticamente, né? Quando acontece alguma coisa inesperada. Inclusive, você pode até replanejar. E quando você interage com outros sistemas autônomos, sejam eles automáticos, outros robôs, outros, né, agentes, ou seja ele os humanos que estão à volta aí dos nossos robôs, que estão interagindo com os nossos agentes. Ok, pessoal? Então, essa é a meta da disciplina, é isso que a gente pretende aí visualizar no transcorrer dessa disciplina. É uma coisa de cada vez, com bastante calma, né? Dando para vocês tempo aí para vocês entenderem as tecnologias subjacentes que são necessárias para a gente chegar nesse ponto. Né? Então, a gente tem uma aula introdutória, que é a nossa aula de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre robótica,
que é a robótica móvel, que é a robótica autônoma, um pouquinho de arquiteturas. Depois a gente vai falar sobre diversas etapas aí de construção de autonomia para os robôs móveis. O que é robôs móveis? Né? Porque é uma autonomia mais interessante, é uma autonomia que a gente consegue visualizar interagindo com o mundo. Né? Obviamente, não vou exigir que vocês construam robôs, mas quem tiver interesse, disponibilidade e possa vir aqui presencialmente, eu tenho robôs que vocês podem programá-los com suas diversas técnicas de autonomia. Né? Então, quem gosta de eletrônica, quem gosta de programação, firmware, vai ter essa oportunidade. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre locomoção, a gente vai falar um pouquinho sobre cinemática, né? Que é como calcular de onde o robô veio, para onde ele está indo, onde ele está. Né? Vamos falar um pouquinho sobre sensoriamento do ambiente, né? Desde câmeras, passando por sensores laser, sensores de ultrassom. Vamos falar sobre algoritmos de autolocalização, algoritmos de colaboração entre agentes, algoritmos de planejamento e navegação, e falar também sobre mapeamento. Pela disciplina, né, o ideal que eu antevejo é que cada um possa construir um sistema completamente autônomo, né, um robô que consiga se locomover no ambiente de forma autônoma, né, fazer o planejamento, executar esse planejamento. Né. Esses algoritmos, eles já existem, então, basicamente, a gente vai ter que estudar como que eles funcionam, né, e aplicá-los dentro do nosso ambiente. Quem gosta de drone, pode trabalhar com drone. Quem gosta de robôs subaquáticos, pode trabalhar com robôs subaquáticos. Né? E a ideia é utilizar para isso tanto os robôs reais que tem no laboratório de robótica, quanto o ambiente de simulação, né? Em que a gente possa aplicar esses conceitos sem ter aquele problema da bateria, quebrou o motor, o problema que eu tive lá na competição, que o encoder estava pifado, daí o robô perdia a localização, e a gente não tinha tempo e nem dinheiro para consertar. Né? Então a gente vai tentar passar sobre todas as arquiteturas, todas essas tecnologias dos sistemas autônomos, capacitar vocês, auxiliar vocês a compreender tudo isso dentro do ambiente de simulação. Ok? Beleza? Daniel não voltou ainda. Ele tentou voltar aqui, pessoal? Também não? Oi? Eu não vi. Não viu? Tá, ele entrou, daí ele mandou mensagem dizendo que estava sem microfone, ele saiu e não voltou. Vamos aguardar. O André também não apareceu aí, né? Mandei o WhatsApp para ele, eu não mandei por e-mail. Talvez eu mandar por e-mail o link. Não, também não. Deixa eu ver se ele me respondeu o WhatsApp aqui. Não viu ainda. Deixa eu mandar por e-mail aqui para ele. Ok, já. O Daniel, na verdade, já mandou uma mensagem dizendo que ele não vai precisar fazer a matéria, que já completou os créditos, então ele não vai nos acompanhar. Ok, pessoal? Vamos para frente? A ideia da disciplina não é ser blá blá blá, né? É só uma introdução. Conversamos já um pouquinho com quem estava na semana passada, né? Queria só passar esses slides aqui para que todos tivessem essa noção do que a gente está fazendo aqui. Né? Então, aqui, o que são sistemas autônomos inteligentes, na verdade, isso vem lá da ficção científica, né? Que são os robôs que têm a capacidade de interagir com o mundo e com os seres humanos. A gente tem aí um monte de robôs na ficção científica, nos filmes, nos livros, né? E já tem
robôs reais que estão aí, cada dia tendo maior grau de autonomia. Então, os robôs domésticos, ou de serviço, os robôs de entretenimento, como aquele cachorrinho que eu mostrei para vocês, eu tenho umas foquinhas, sabe? Isso daí está virando uma nova onda nos brinquedos inteligentes, né? A gente já tem robôs espaciais, robôs industriais, robôs em pesquisa, né? E esses sistemas autônomos inteligentes são o nosso foco da disciplina, né? Então, o que é um sistema? É um conjunto de elementos interconectados de modo a formar um todo, né? Então, a gente já tem uma definição aí do que é um sistema, o que é um autônomo, né? O que é autonomia. Pela Wikipédia, é algo que funciona de forma automática, né? Também, a capacidade de um indivíduo racional, não necessariamente um organismo vivo, de tomar uma decisão não forçada baseada nas informações disponíveis. Então, aqui está uma dica aí do que a gente está pesquisando, está querendo criar sistemas que tenham essa capacidade, né? Não necessariamente de imitar a racionalidade humana, né? Mas de ter racionalidade suficiente para tomar a decisão dentro do ambiente específico. Não necessariamente fazer o que o humano faria, mas fazer o que ele achar melhor ali na determinada situação. Nada. Inteligência a gente já discutiu, né? A capacidade de raciocinar, planejar, resolver problemas, abstrair ideias, compreender conceitos, se comunicar, aprender, né? Então, a inteligência é uma questão complexa. Então, a gente tem que pegar fatiazinhas bem pequenas dessa grande quantidade de habilidades e colocar dentro do assunto, né? Exemplo, uma tarefa que a gente estava resolvendo lá na competição era um robô, ao ser apresentado para um humano, conseguir reconhecê-lo, né? Que para nós é um negócio meio ridículo, né? A gente está treinado desde o berço para reconhecer pessoas, a gente tem cada um de nós, nossa base de dados, centenas, ou talvez até milhares de pessoas que você reconhece instantaneamente. Mas vamos fazer um robô para adquirir essa capacidade. Então, a gente utilizou lá uma técnica de inteligência artificial chamada KNN, né? Nearest Neighbor, que é uma técnica das mais simples do aprendizagem de máquina, supervisionado. A gente pegava lá a imagem do rosto, a gente pede para o robô interagir com a pessoa, pede para a pessoa levantar o rosto, abaixar o rosto, virar para a direita e virar para a esquerda. Tira 5 fotos do rosto da pessoa, e dentro dessas fotos você faz uma extração de características e joga lá no algoritmo, que em menos de 1 minuto ele é capaz de reconhecer até uma 10ª pessoa, né, com 85% de acerto. E daí tem um outro algoritmo que você deixar rodando de madrugada, lá uma rede neural convolucional, né, que ele leva essa porcentagem de acerto para até 100 pessoas, para 99,5 mais ou menos. Só que, no mundo real, você precisa que isso seja realizado instantaneamente, né? Você chega, né? O problema lá é o robô tem que ser apresentado para uma pessoa, e daí ele tem que ajudar a servir drinks para as pessoas na festa, né? As pessoas estão chegando, né? Ele não pode esperar, né? 8 horas de treinamento no GPU e NVIDIA, né? Então, esse é um exemplo de uma tarefa de aprendizado que o mundo real requer e que hoje em dia a gente ainda tem dificuldades de, né, usando nossas técnicas de computação, nossa capacidade computacional, implementar aí no sistema autônomo, seja capaz de reconhecer uma pessoa logo depois de ser apresentado para ela. Então, a gente não vai ficar discutindo isso, né? O tema da disciplina aqui não é inteligência artificial, é autonomia, né? Então, tem essa definição da Elaine Rich, que a inteligência artificial é o estudo de como fazer os computadores realizarem tarefas em que, no momento, as pessoas são melhores, né? Na hora que eu conseguir fazer o robô fazer algo melhor, deixa de ser IA e passa a ser outro nome, né? Uma piada, né? Então, a gente está aí sempre desenvolvendo novas habilidades. E a ideia dessa disciplina é que vocês, ao final, apresentem um artigo científico, ou pelo menos no formato de artigo científico, um relatório, né, que descreva a implementação que vocês fizeram do seu trabalho final. Essa disciplina que não vai ter prova, a avaliação vai ser processual, né, ao longo da disciplina, vou passando coisas para vocês fazerem, e isso vai valer metade da nota, que é um pouquinho menos do que precisa para ser aprovado, né, e daí o resto precisa de fazer um projetinho final. A gente vai discutir, né, em que vocês vão colocar em prática os conhecimentos adquiridos aqui para realizar a construção de um sistema autônomo inteligente, seja dentro do ambiente de simulação, seja dentro do ambiente com o robô real. Beleza? Então, né,
Ficção científica, né? Hollywood tem vários exemplos aqui de robôs, né, inteligentes. A gente está longe disso ainda, né? Robôs autônomos, inteligentes, mas a ideia da disciplina é dar um passo aí na capacitação de vocês para que dentro da sua vida profissional vocês cheguem, né, se não a esses ideais, pelo menos deem um passo na direção de construção de sistemas autônomos no futuro. Os exemplos, né, vocês viram os filmes do Hollywood, os robôs que não só têm autonomia, mas também têm empatia, inteligência, malandragem. Era fantástico e extremamente né, não realista esse tipo de robô, né? Mas, outro exemplo, o robô talvez seja um pouquinho mais realista. Um problema que a gente deve tratar, né? Não deixar as máquinas sobrepassarem o homem, mas, né, sobrepassarem a humanidade, mas colaborarem para o desenvolvimento. Esse filme é bem interessante, esse aqui, né? Do menininho lá, usado também para os Asimov, né? Tem vários exemplos, né, de robôs, né, que têm diversos níveis de autonomia. A gente quer dar um passinho, né, na direção lá do replicante, do senhor Data, né? Se é que vamos conseguir chegar lá nisso, né? Então, esses sistemas têm entre si as capacidades, né, têm em comum entre si a capacidade de interagir com o ser humano, interagir com o mundo, né? Então, capacidade de movimentação, né? Muita inteligência, personalidade, humor, né? Capacidade de sentir, conversar naturalmente, compreender linguagem, tudo isso é ficção científica. Até o momento que deixa de ser, né? E aqui especificamente estou falando sobre processamento de linguagem natural em tempo real. Até novembro de 2022 era ficção científica, ele foi lançado o ChatGPT e hoje em dia já é ferramenta de uso comum e corrente, tanto que mudaram a regra lá da resposta a perguntas por linguagem natural. Até o ano passado eram perguntas fixas, com respostas fixas. E esse ano era qualquer pergunta sobre o tema Bahia. E a gente fica assim, mas como é que eu respondo qualquer pergunta sobre o tema Bahia? Baixa um modelo de linguagem, treina ele, né, faz um transfer learning e se vira, né? Então, isso tudo já, sabe, essa linha aqui está deixando de ser ficção científica, nesse instante que nós estamos vivendo, e as outras vão deixar que a gente conseguir achar algoritmos que façam um robô navegar entre humanos. Ainda é uma coisa não usual, não está resolvida. Essa parte aqui da emoção, personalidade, isso aqui também é futuro distante, né? Mas isso aqui também era futuro distante, né? A primeira vez que eu dei a disciplina, uns 8, 9, 10 anos atrás, hoje em dia é presente, né? Então, será que a gente vai chegar lá? Não sei. Nosso caminho é longo, tortuoso, mas não é por isso que nós não vamos tentar trilhá-lo. Pessoal, na realidade, os robôs, os sistemas autônomos, têm ainda diversas dificuldades, né? Estão longe de chegar nessas habilidades. Algumas até questionaram se a gente deve dar emoções e empatia para robôs, né? Mas a gente vai ver aqui, basicamente, é como tornar um sistema mais autônomo, né? Então, a gente vai trabalhar não na construção mecânica e eletrônica, mas na construção de software desses sistemas autônomos robóticos. Né? Por que robótica? Porque robótica é legal, né? Poderia trabalhar só com softbots, mas fica muito limitado, as interações são muito limitadas, né? E com o mundo real, a gente tem interações bem mais interessantes, apesar de a gente ter dificuldades também muito grandes, né? Então, o truque aqui é evitar as dificuldades e maximizar o interesse utilizando simuladores. Então, existem vários simuladores, e o ambiente de programação que a gente vai utilizar, que é o ROS, o Sistema Operacional Robótico, Robotic Operating System, que eu já pedi para vocês darem uma olhada lá, né? Ele vai ser a nossa ferramenta principal de interação e simulação. Tem esse outro ambiente aqui, que é o Virtual Robotic Experimentation Platform, agora chama Coppelia 5, né, que é um ambiente de software. Ele não é livre, mas ele é gratuito para download e uso educacional de pesquisa, né? Tem o Gazebo, que é um simulador que vem junto com o ambiente ROS, né? E daí a gente chega ao final da nossa exploração inicial,
e vamos começar a parte prática. Emerson, chegando aí? Os 20 minutos? Quase. 10 minutos, eu acho. Então, eu vou parar a gravação aqui da minha explanação inicial e a gente vai começar agora a discutir como tornar isso realidade, né? Como fazer isso na prática. Beleza? Vou parar aqui. Parar a gravação.